Eu vou falar para vocês um pouco da minha evolução nos últimos anos, né, dentro dessa minha visão de trabalho na área de gestão, como voluntário. Né, e vou fazer uma apresentação curta assim, de quais são os pontos que mais me preocupam dentro da realidade brasileira, né, e principalmente da não competitividade do Brasil no seu cenário internacional. Deixa eu explicar um pouco como é que eu cheguei nessa função hoje de trabalhar voluntariamente na Câmara de Gestão. Eu, nos últimos, depois do PGQP, foi criado o MBC, nós no MBC criamos, vamos dizer, algumas frentes básicas de trabalho, que é fortalecer o trabalho dos programas estaduais de qualidade. Outro é um programa de apoio à gestão do setor público. E o terceiro programa ainda é o da premiação da pequena e média empresa. E tem ainda um projeto que não teve muito avanço, que é a avaliação de benchmarks mundiais para medição dos níveis de eficiência. Essa experiência que dos últimos 10 anos me fez enxergar de que há possibilidade de introdução de tecnologias de gestão no setor público, e temos, vamos dizer, 4, 5 casos, né, que realmente houve mudanças importantes na melhoria de gestão. O primeiro caso é Minas Gerais, começou com o primeiro governo Aécio, e que hoje, com a Anastasia, é uma continuação com uma visão, talvez é o único estado que tem uma visão estratégica de médio e longo prazo, né, coisa que praticamente falta em todo o setor público, federal, estadual, municipal. O segundo caso interessante é o governo do Rio de Janeiro, principalmente no campo financeiro e na segurança. O terceiro caso extremamente interessante é a Prefeitura do Rio. Um quarto caso extremamente interessante é Pernambuco, né, que tem um programa extremamente amplo em termos de gestão. O que eu gostaria de caracterizar é de que isso funcionou com consultorias externas, profissionais, diversas, né, mas bastante estruturado, principalmente com o Falcone, mas tem outras consultorias, Cinetic, Accenture, KPMG e assim por diante, que ajudaram nesse processo. Para mim, o importante dessa evolução é que houve rompimento e mudança cultural. Quer dizer, a grande pergunta, vamos dizer, toda evolução acontece em qualquer campo, numa empresa, etc., é se você consegue romper a cultura. E eu acho que houve avanços culturais. Quando a presidenta Dilma foi eleita, como ela tinha a minha vivência nesse tema de gestão e conceitos de observações de metas e processo, fanatismo de análise de processo, ela perguntou se eu estaria disposto a ajudar. Disse, olha, eu não quero função executiva nenhuma. Se quiser, pela experiência dos últimos 10 anos na área do MBC que eu fiz, se quiser, eu aceito trabalhar sem qualquer tipo de cargo, responsabilidade, coisa assim. Debatendo isso com o Palocci, etc., foi criada a Câmara de Gestão com 4 representantes da sociedade civil e 4 ministros. E nós temos trabalhado no campo da gestão com alguns avanços. Mas é um processo lento. Você muda uma estrutura, uma cultura, numa empresa privada, vamos dizer, é um programa de 3, 5 anos, tá certo? Que você realmente... E quando chegou no 5º ano, você ainda diz assim, falta fazer mais 40%, 50%. Quando você entra nesse tipo de raciocínio, o processo não termina. E no setor público, que essa visão de não tecnologias de gestão, né, provavelmente é um trabalho que pode levar 10 anos, tá certo? Mas dentro dessa visão toda, eu vou tocar num tema básico, né, que é gestão? É ter clareza de processos e dominar a gestão de processos. Isso é, do fundo, gestão. Mas aí eu vou tocar no processo dos processos de gestão. Isso se chama governança. Tá? Parece mentira, mas governança é o processo mais importante, né? E
Vamos dizer, aqui nós sentimos isso um pouco, né? Nós estamos debatendo o problema, né? E eu toco que uma boa governança, tá certo? Ela define o rumo aonde é que queremos chegar. Segundo lugar, analisa-se os meios que eu tenho, ou as deficiências de meio para que esse rumo, essa meta seja atingida. E o terceiro ponto é fazer o check, né? Porque, então, no fundo, é um circuito sempre do PDCA. Eu digo, um PDCA funciona numa recepção de hotel, que você sabe quanto tempo leva para entrar ou para sair, né? Em Nova York eu saio em segundos, né? Porque eu já faço no quarto via televisão, eu consigo comandar meu check-out. Aqui em São Paulo leva alguns minutos a saída, conforme o hotel demora mais ou menos. E tem hotel no Nordeste que eu levo 20 minutos para sair, tá certo? O pessoal tem tranquilidade, né? Não sabe o que é uma agitação, né? Então eu brinco assim, conforme o lugar eu tenho que levantar 20 minutos ou 30 minutos mais cedo para ser pontual, tá? Bom. O que é isso? É não dormir do pressócio, tá certo? Não fazer naquele lugarzinho um PDCA, planeja, tchac, 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 tchac. Aí vocês perguntam por quê? Né? Como o pessoal é extremamente gentil, alô. Se eu estou se tem um cliente na frente e vem dois atrás, a moça, em vez de liquidar um e pegar outro, ela atende um pouquinho esse, aí fica com pena do outro, atende mais um pouco o segundo. Aí ela vai e volta para o primeiro, aí atende um pouquinho o terceiro, para ser gentil, tá certo? Esse troço, eu fico louco, tá certo? Porque, coitada da pessoa, tem uma simpatia, bom sorriso, simpática, etc. Mas, conceito de domínio e processo não existe, tá certo? Bom, então, é extremamente interessante, eu tomo esse exemplo, e isso vale para um país ou para uma empresa igual. É o domínio do processo, e o processo dos processos é a governança, tá certo? Eu brinco um pouco assim, né, vamos dizer, inclusive, para ser bem crítico assim, né, no mercado financeiro, eu pergunto assim, quantos boards realmente competentes você conhece de empresa, tá certo? Existe um fanatismo de medição de indicadores financeiros, mas ninguém me dá certeza do domínio do core business, tá certo? O que assegura que dá lucro é o core business. Os processos são um instrumento para melhorar a eficiência do core business. E quantos membros do board eu tenho que realmente entendem o core business? Aí faço uma brincadeira, olha, todos os boards por aí, diz quantos caras entendem do negócio mesmo, tá certo? Como é que o cara vota sem entender o negócio, tá certo? É só uma interrupção assim, rápida, dou uma pincelada, tá certo? Né, vamos dizer, das dimensões, então vou passar, comando quem é que tem? Rapidamente algumas ideias, tá certo? Para transmitir a vocês um pouco as minhas angústias, minha visão, né, sobre essas coisas, que, vamos dizer, no fundo, isso tem valor para cada um enxergar um pouco aonde é que nós estamos, para onde é que nós vamos, etc. Né? E a minha tortura e sofrimento hoje, né? A minha tortura e sofrimento que eu tenho, né, no fato da insuficiência. Tá? Aqui nós temos correções históricas, essa transparência eu vou deixar assim, né? Nós tínhamos loucura contra movimento, as privatizações, o ProER, nós tivemos uma sorte de louco que fizemos o ProER, até a bagunça financeira que aconteceu 10 anos antes do mundo, tá certo? Então nós tivemos condições de organizar nosso sistema, a lei de responsabilidade fiscal, etc., tão louco para acabar com ela, tá certo? E a inflação do sistema de metas, tá certo? A crise de 2008, o que ela fez para nós? Ela criou reservas internacionais. Nós tínhamos compulsório, o Banco Central e o governo, para ter poupança barata, tá certo? Criou empréstimo compulsório. No mundo inteiro, compulsório ao redor de 10% em relação aos depósitos, 15%. No Brasil, são números ao redor de 40%. Então, é uma intervenção de Banco Central que comanda o dinheiro, desrespeitando o mercado, mas na hora da crise nos ajudou, né? Fez a estratégia de crescimento do mercado por redução de impostos para se fortalecer o consumo doméstico, né? Tem uma estrutura de mercado de capitais que se ajustou razoavelmente ao processo, mas
Em relação aos BRICS, a gente poderia dizer que temos uma democracia consolidada, temos instituições estruturadas e liberdade de expressão. Eu vou fazer um parênteses sobre a democracia consolidada, que no mensalão nós corremos um risco enorme de que o executivo eventualmente tivesse tido competência de comprar o legislativo. As ditaduras do mundo sempre funcionaram por esse caminho, tá certo? E como o Congresso é muito baratinho, quase foi conseguido, tá certo? Só digo assim, como é delicado o sistema, tá certo? E, infelizmente, nos grandes debates, esse tema não veio à tona. Se tratou o problema de corrupção, se tratou a corrupção para um partido, tá certo? Ou partidos, tá certo? Mas não se tratou o risco da desestruturação institucional entre o processo em que o Poder Executivo tentou, né, comprar o Legislativo. Né? E, como ele é relativamente barato, ou é comprável, né, o desbalanceamento, no meu entender, corremos um risco. Isso é entre parênteses, certo? Isso não é de publicação, tá certo, gente? Mas é só para vocês verem que a estruturação que nós temos, a gente fala, tá certo? Mas não é uma coisa tão tranquila. O que é o passivo histórico? Crescimento extremamente lento, falta de investimentos, previdência e crescimento demográfico, a educação, logística, burocracia e gestão pública. Gente, nós há 20 anos estamos crescendo 2,5%, tivemos um período curto de exceção, uns 3, 4 anos, né, que foi a crise, antes do estouro da crise em 2008, tá certo? Né? O que vinha acontecendo? Com o sistema financeiro mundial, né, o Brasil pegou carona nesse troço. Os bancos, né, estavam trabalhando 30 vezes o capital deles, com risco total para o mundo, né, nos levou a essa crise, e que contagiou todo o boom, tá certo? Da euforia. O Brasil pegou carona nesse processo também e se escapou bem, proporcionalmente. Mas, se eu tirar fora esse período de 4 anos, mais ou menos, de intermediários, eu estou voltando a um crescimento de 2,5%. Tá certo? Por quê? O Banco Mundial tem um estudo bem claro que quem popa menos de 20% sobre o PIB não cresce mais do que 2% ao ano. Tá? E o Brasil, há 20 anos, está com um crescimento de investimento do PIB ao redor do número de 18%, 16%, chegou a 19%. Então, nós estamos sempre abaixo do número de 20%. A China tem um número próximo a 50%. Tá? A Índia, 27%, 28%. Nossos vizinhos aqui, melhores, têm um número de 25% sobre o PIB. O Brasil não consegue sair. E o grave é que o setor privado, que tem 60% do PIB, 40% está nas 3 esferas públicas, federal, estadual e municipal, tomando a carga tributária 36%, 37%, você toma ainda o endividamento, o déficit, né, dá mais 3%, 4%, nós temos 40% do PIB que está no setor público e 60%. Desses 18% de investimento que existe é de poupança privada. Quer dizer, o setor privado poupa quase que 30%. 3 vezes 6 dá 18%. Tá? Nós temos 16%. O setor público consegue poupar uns 2% do PIB. Tá? Consequentemente, a taxa de crescimento está absolutamente trancada. Agora, na última apresentação, o Mantri apareceu com o número que nós temos, que atingiu um número de 25% de poupança. Né? Ele só botou o indicador, tá? Mas mostra investimento, previdência e crescimento demográfico. Isso é um tema catastrófico. Né? A previdência no mundo é instrumento de poupança. No Brasil, praticamente, é um setor de despoupança. Melhorou um pouco nos fundos que existem hoje de previdência, também do setor público, empresas estatais e da privada, mas, basicamente, vamos dizer, a previdência do governo federal do setor público está um déficit ao redor de 50 bilhões. O benchmark do Brasil é o Rio Grande do Sul, né, que tem 56% da folha de pagamento são de aposentados. Aí eu tenho uma brincadeira assim, a Alemanha, coitada, é muito pobre, aposenta aos 67 anos. Tá? A Grécia, que é rica, né, aposenta aos 55. E o Rio Grande do Sul, que é muito, muito mais rico, aposenta aos 45 ou 47 anos, tá certo?
Não pode dar certo, gente. A vida é feita para a gente estudar uns 20 anos, até os 20 anos, 20 e poucos, trabalha 40 e sobra de sobreviver a 20. Então, a Previdência, o custo da Previdência não devia ser mais do que 1/3, porque cada um tem que pagar o seu, né? Eu só aceito pagar a Previdência e apoio ao excluir ao miserável. Eu não estou a fim de pagar a aposentadoria de juiz, de funcionário público. Ele tem que sustentar, fazer a sua previdência equilibrada, tá certo? Eu não me sinto responsável para estar pagando o buraco dos outros, tá certo? Bom, então, eu continuo tomando meu whisky, tá certo? Mas, na realidade, se o salário médio do setor público é 50% mais do que a média brasileira, o pobre é que paga essa diferença. Esse é que sofre em cima desse desbalanceamento da previdência pública. A educação, eu vou entrar mais um pouco, mas a produtividade de um país passa pelo nível de educação. Nós ainda temos 40% aí, com todos pela educação, que eu trabalho junto lá no Conselho, 40% de alunos no 4º ano têm analfabetismo funcional. O que significa isso? Leem e não entendem o que leem. Você não constrói produtividade com esse nível. E essas crianças que no 4º ano ainda não conseguiram entender o que leem, não recuperam mais. Tá certo? Então, isso é uma absoluta loucura. E o pior é que a elite, nós, assim, a gente nem percebe, porque a gente só trabalha no meio, seleciona, recruta, etc. Tá? Mas o mundo real dos excluídos, tá certo? Esses dias um amigo meu disse, hoje eu chamei um táxi em Brasília e tentei passar para ele o endereço. Ele não conseguiu tomar nota. Fiquei não sei quanto tempo explicando, não conseguiu tomar nota. Tá certo? É só para ver o que significa, vamos dizer, quando o analfabetismo funcional realmente atinge. Logística eu vou falar mais um pouco ainda, mas nesse trabalho junto ao governo federal nós contratamos a Accenture para dar para o Bernardo Figueiredo, na EPL, ver qual é o passivo atraso em logística. A logística, nosso Ministério do Transporte tem uma verba de 14 bilhões para investir por ano. Na prática, tem conseguido investir 6, 8 bi. E o passivo entre rodovia, ferrovia, hidrovia, portos, né? Quem é que tem coragem de chutar o número total? 300 bi, 200 bi. Vamos ver, quem mais? Está baixinho o teu número. 600 bi. Tá. Pior que eu mesmo não sabia, eu me irrito, tá certo? Que eu sou o cara que tento ser informado, né? Essa relação, essa crueldade dos 14 bi contra 600 é um cenário dos últimos 10, 20 anos. Até o 14 é um número um pouco mais elevado, que andava aí com o número de 6, 5, até 2 bilhões. Eu digo assim, como é que nós, como, vamos dizer, líderes ou elite, né, aceitamos viver num país que põe 14 num buraco de 600? Tá? Aí a Dilma, que entendeu, fez o processo de concessões, etc. Mas como não tem projeto, o processo não anda, não tem gestão capaz de resolver esse problema. Então, a decisão teórica foi feita, mas com esses conflitos, o país está emperrado. Tudo problema de gestão. Tá? Eu poderia me estender horas, né? Mas só esse número aí é de ficar louco, gente. Tá? A burocracia não precisa estender, mas uma das coisas melhores aí sobre a burocracia é o seguinte. Nós trabalhamos na Guerra em 14 países. O sistema todo ele é de IVA. Eu não tenho, tudo é eletrônico automatizado. No Brasil, com os 27 estados, com a burocracia, eu tenho 100 pessoas separando papel. Isso entra, isso é crédito, não é crédito, isso é débito, etc. Certo? Para cada município, cada estado tem as suas regras. O governo federal, até nas suas regiões também, a superintendência não trabalha igual. Então, tem os impostos cumulativos escondidos. E que a Petrobras tem nessa parte papelada fiscal, em toda a sua estrutura, tem 900 pessoas trabalhando. Tá certo? Eu, no Canadá, faço esse processo, que nós temos lá meia dúzia de empresas e organização comercial, etc. Né?
Eu faço com meio funcionar tudo eletrônico, tá, gente? Essas pessoas deviam, 100 pessoas ou 900, deviam estar produzindo, né? Estão fazendo custo em vez de receita. Bom, a gestão pública como um todo, eu já tenho esse toque principal, que as gestões públicas, em qualquer nível, em qualquer área, talvez o único lugar que está um pouco melhor é a energia elétrica, que exige planejamento. A Dilma passou por lá também, estruturou uma empresa de planejamento. Agora se criou para as outras áreas de logística a empresa de planejamento. Mas, nos 39 ministérios, se você... E nós fizemos esse trabalho agora, de tentar definir o padrão de nível de visão estratégica dos ministérios, né? É baixíssimo. Eu tenho indicadores ministério por ministério sobre as 6 principais perguntas de avaliação. É um tema absolutamente catastrófico. Tá? Quais são os, dentro desse problema, mais cruciantes que eu tenho? São o problema da carga tributária, dos juros, do câmbio, da desindustrialização. Lógico que eu tenho uma visão muito industrial nesse processo, mas a carga tributária no Brasil, além de ser elevada, ela é incompetente no sistema. Um automóvel na porta da fábrica paga 10,5% de impostos escondidos, de não créditos, etc., quanto um automóvel importado que é zero a carga tributária que ela chega. Tá? Se eu tomo ainda o custo da logística, tá? Tomo juros, câmbio, tá? O Big Mac no Brasil custou sempre 40% menos do que o Big Mac americano. O Economist tem uma estatística que eu acompanho há anos nesse processo, tá certo? E hoje o nosso Big Mac no Brasil está 15% mais caro que o Big Mac americano. Mas o pior de tudo, que a Índia, China, etc., que nós tínhamos um Big Mac histórico parecido com eles hoje estão 40% a 60% mais baratos, tá certo? Então, o nosso desbalanceamento da estrutura cambial, né, é um tema tremendamente complexo, tá certo? Por isso que, vamos dizer, hoje em dia, a vida no Brasil está tremendamente cara e tira a nossa competitividade. Isso aqui eu já falei um pouco, mas o círculo virtuoso é relativamente simples. Eu consegui concluir isso de uma forma de perguntar por que uma China cresce e o Brasil não? E aí tu pega um índice de poupança, até o problema para eles hoje, que eles colocam essencialmente no investimento, contrário do Brasil, e, consequentemente, depende da poupança, que define o investimento define o crescimento geração, o desenvolvimento econômico. Quer dizer, todo o processo, no fundo, passa por isso. Lógico que os Estados Unidos, que a poupança do mundo com dólar faz, a própria estatística interna desvirtua todos nós. Mas é preciso ter um dólar para poder fazer isso. O resto do mundo passa por esse círculo virtuoso ou não, né? E isso é o grande definidor do nosso limite de crescimento, fora os outros macrofatores estruturais ainda, tá certo? Consequentemente, tem aí uma discussão interessantíssima, né, que eu, com as 14 países, eu analiso nosso nível de eficiência de produtividade. E quando vou para a produtividade física, eu pego indicadores, ou pego, vamos dizer, uma aciaria no Brasil, uma aciaria na melhor fábrica nos Estados Unidos, ou qualquer um dos outros países, né? Eu tenho indicadores físicos de quantidades de pessoas que trabalham, vou dizer, na aciaria, na laminação. Eu tenho padrões internacionais de produtividade no Brasil. Quer dizer, a competência de treinamento e educação no operário, nós conseguimos. Agora, o operário brasileiro leva 45% para casa o que ele me custa. O operário no Chile me leva 85% para casa, tá certo? Nos Estados Unidos ele leva mais ou menos 72%, 73%. O resto são impostos indiretos, um fundo de garantia que o operário não leva nem a metade para casa quando ele recebe. Tá certo? Então, isso são a curva de não competitividade do sistema tributário brasileiro, né? Então, eu tenho no Brasil hoje, o Brasil na parte de bobinas, tem o melhor custo de aço do mundo e eu tenho o aço mais caro do mundo. Em vergalhão, eu tenho custo de aço terceiro mais barato,
porque eu pago energia $80 no Brasil contra 35, 40 nos países com os quais eu compito, que me tira um pouco a posição de ter o custo competitivo mais barato, mas temos o aço mais caro do mundo por carga tributária. Tá certo? Aí os André Leuven reclamam, né? Mas não tem que reclamar de mim, tá? Vai bater em outra porta, tá certo? Que eu estou fazendo a minha parte intramuros, eu estou tentando fazer certo, tá certo? Bom, então, são as não competitividades externas, tá? Quais são os grandes temas básicos, assim, que se eu pudesse atingir realmente com esses 3 temas encaminhados, eu provavelmente atingiria 60%, 70% da não competitividade do país. Educação, eu já falei no principal fator, vamos dizer, da não educação básica. Eu tenho pensado, por que o Brasil investiu tanto na educação superior e não investiu na educação básica, né? Eu estive pensando, eu acho que, no fundo, é de resíduos de lideranças históricas do positivismo, tá certo? Eu tenho que formar uma elite inteligente que comanda o país, tá certo? E o resto que se ajeite. Tá? A coisa muito interessante do Rio Grande do Sul, que tem uma corrente positivista histórica, que os próprios militares que fizeram a Revolução de 64, né, isso tudo é formado ali na Praça Redenção, no Parque Redenção, na Escola Militar, de Comte, pensamento Júlio Castilhos e Borges Medeiros, né, e próprio Getúlio obedece essa formação histórica de Comte, né, do positivismo, né, que forma a elite, o resto que se ajeite. Né. Mas, na verdade, hoje, né, a produtividade tem que estar em todos os níveis e tem que fazer a educação básica, e sobre ela é que você constrói a verdadeira produtividade. O segundo tema é logística, eu já falei esse número dos 600 bilhões. Os Estados Unidos têm um custo de logística ao redor de 6,5% a 8%. O Brasil tem um custo de logística sobre o PIB próximo de 15%, tem de 12%, etc. O produtor do soja no alto plano aqui no Brasil, ele, para levar uma tonelada de soja, ele paga, para botar na China, $200, o americano paga $105. Esses $95, gente, né, são tirados do nosso produtor, tá certo? Nosso produtor, porque o preço é mundial, ele ganha esses $95 a menos por tonelada. E os tributos, eu já falei esse exemplo do automóvel, né, nós fizemos na construção civil, isso dá uns 14% de imposto escondido. Na siderurgia, nós também temos um número semelhante, dá 11%, 12%, né, que são impostos escondidos. PIS, COFINS, né, tem sempre uns 15%, 20% que não se acredita. O sistema é físico e não de débito e crédito financeiro. Né. Isso vale para PIS, COFINS, ICM, IPI. Imposto sobre serviço é um imposto cumulativo. O mundo hoje é movido por serviço. O Brasil já tem quase 60% do PIB é serviço. Né? Aí tem impostos cumulativos. Nenhum lugar do mundo tem imposto cumulativo. Folha de pagamento tem impostos cumulativos. A energia elétrica, vocês na sua residência pagam... Quanto é que vocês acham que vocês pagam de encargos, impostos? Vamos dizer, alguém sabe responder esse número? Eu quero calcular de baixo para cima, né? Porque o certo é calcular quanto tem de imposto de baixo para cima, né? Nos Estados Unidos, tu nem põe o preço do imposto, tu vai ficar sabendo depois. Muito bom. 100%, 98%. Tá? Pode, gente. Só matando a pau, né? É um troço de louco, tá certo? Ninguém sabe, praticamente, tá? Esses 3 temas. A educação, a presidenta encaminhou esse programa de formação para a idade cedo e está criando os cursos de capacitação dos professores. Mas aí tem temas de metodologia. Nosso professor é formado com discussões acadêmicas, teóricas, em vez de tratar realmente como é que se alfabetiza. Tem aí problemas até de natureza ideológica, metodologias. É um problema terrível, tá certo? A logística já falei, tributos falei. Bom, esse é o tema, essa frase, vamos dizer, eu humildemente digo assim, nosso limite de evolução do processo é a nossa limitação de competência política.
tá certo? O que é certo e errado, as pessoas sabem. Né? Se não sabem, querem esconder. Mas o problema é de condução política, de realmente fazer as soluções técnicas e corretas serem evoluídas. Bom, aí eu já falei da logística, educação e impostos escondidos. Tá? O dilema da infraestrutura, nós fizemos um levantamento com a Accenture, fez um trabalho aí para a EPL, que nós contratamos via MPC para acelerar o processo, né? E chegamos aí num valor de 660 bilhões, que é a soma de coisas. Nós juntamos 4.100 projetos, estabelecemos, estruturamos o que já estava estruturado, etc. Chegamos a esse número. Aí vocês veem, vamos dizer, a evolução dos investimentos, tá certo? O dilema da infraestrutura, execução, investimentos em infraestrutura, em transportes, em BI. Tá? E, na realidade, vamos dizer, esse processo ainda com os atrasos e execuções, né? O sonho é que se cresça desse número, mas vocês vejam aí o passado que nós estamos carregando aí há anos, absoluta em relação às necessidades. Né? Passamos aí, sem o setor privado, sem as PPPs, concessões, né? Sem a ampliação da participação nas organizações de saúde e educação, nós não vamos vencer. Né? E o maior problema, no meu entender, hoje, é a inexistência de projetos. Tá certo? Nós passamos aí dezenas de anos, as grandes empresas de engenharia desapareceram no país, então nós estamos na educação, o tema ainda é básica, na formação básica, o maior problema é o seguinte: qual é o índice de alfabetismo gerencial ou de analfabetismo gerencial que vocês acham que o Brasil tem nas prefeituras que têm a responsabilidade da educação básica? 50%, 60%, 70%? 75%. Tá bom. Esse prefeito, né, que não tem noção de gestão nem nada, que tipo de secretário de educação vai escolher? Que tipo de secretário de saúde vai escolher? Eu tive um fenômeno pessoal que me apavorou, tá certo? Nós estávamos na Aço Minas, em Ouro Branco, uma cidade pequena, 20, 30 mil habitantes. E a Aço Minas tem 5.600 operários, que praticamente tudo é dali de Ouro Branco, e nós estávamos com uma obra com 9.000 pessoas lá. De repente, tivemos o início de risco de uma epidemia de meningite. Bom, aí nós nos mobilizamos com a prefeitura, etc., para fazer uma vacinação maciça, toda a cidade, todo o pessoal. Tá? O prefeito e o secretário de saúde disseram, pô, mas não dá para fazer, fizer maciçamente, isso vai aparecer na imprensa. Quer dizer, num tema que nem meningite, o cara está preocupado, né? Que sai na imprensa. Né? Aí, de repente, nós em Ouro Branco cuidamos do hospital lá e gerenciamos o hospital, da saúde, pusemos sistema de melhoria de gestão na educação, né? Mas de repente eu disse assim, pô, será que eu vou ter que meter o bedelho mais forte ainda para que essas prefeituras que nós temos aí pelo interior, junto às fábricas, né, possam ter uma competência secretária de educação e de saúde em condições para realmente atender às necessidades do nosso pessoal. Aí eu tive esse flagrante desse problema do analfabetismo real, gerencial, tá certo, né? Que são dilemas enormes. Quer dizer, mesmo que a presidenta faça o decreto para a idade certa, faça a capacitação de troços, né? São desafios enormes. E a produtividade do país tem que ter de todo mundo, tá certo? Né? Bom. O grande desafio hoje do mundo está que a Europa tem um custo social
de não competitividade em grande parte, tá certo? Que a Alemanha, por aspectos de tecnologia, o norte da Europa se escapa, né? Mas no resto, vamos dizer, eles constituíram um welfare state antes de ter a competição asiática, tá certo? E hoje essa realidade leva a um caos de não competitividade dos países terrível, e o tema é muito, muito complexo. Nos Estados Unidos, o setor privado está avançando bem, o mercado razoavelmente bem também. Só para tomar o número de automóveis, os automóveis dos Estados Unidos tinham um número antes da crise de 15 milhões e 500 mil carros, caiu na crise para 8 milhões de carros e hoje vai estar prevendo chegar novamente a 15, 16 milhões de carros. Tá certo? Quer dizer, o mercado está com vitalidade. A parte de construção ainda não, mas a construção começa a dar indicativos de melhoria. Agora, o grande fracasso é no setor público do desbalanceamento total com essa briga de democratas e republicanos. O único troço interessante que essa imprensa está vendo conflito essa é a 17ª vez que no país existe esse tipo de conflito, tá certo? E quando os republicanos estavam no governo, os democratas fizeram isso 12 vezes com os republicanos, tá certo? É só para ver assim que não é uma guerra nova que os Estados Unidos sofrem, que a gente pensa que agora vem o caos. Não, eles estão acostumados a brincar com o precipício, não é, entender, tá certo? E aí tem um ponto interessante que eu terminei de ler há poucas semanas, um livro que chama-se Governança Inteligente para o Século XXI. Isso é interessante porque eu, com esse problema que mostrei para vocês, a minha preocupação, né, o que mais falta hoje no Brasil é governança estratégica dos diversos setores, né, e do país como um todo. Mas esse livro, que é de um empresário que escreveu isso lá na Califórnia, a Califórnia é sexto ou 8º PIB do mundo, então tem a maior geração de riqueza que existe fisicamente num único lugar. O governo está falido. E ele está dizendo, olha, o governo está falido a tal ponto que está prejudicando a qualidade da educação, se endividar, é uma confusão de louca. E aí ele escreve um processo e diz assim, será que nosso sistema gerencial e a nossa democracia consegue competir com a meritocracia asiática? É fantástico o questionamento, né? E aí ele começa a argumentar, né? Vamos dizer que os interesses individuais e os conflitos da estrutura política americana levam a riscos de não competitividade. E ele diz, de outro lado, os sistemas asiáticos, né, tá certo? É um desrespeito ao indivíduo e coisa desse tipo, tá? Então, como achar o equilíbrio dessas posições? A verdade é a seguinte, na hora da competição, a meritocracia asiática é terrivelmente competitiva, tá certo? E quando eu ouço e leio esse livro, né, eu jantei com ele lá no Rio, quando ele visitou aqui o Brasil. Ele chama-se Nicholas Berggruen, tá certo? Aí esse livro está traduzido aqui, inclusive, tá? É extremamente... Nicholas Berggruen. Berggruen. Montanha Verde. E ele trata esse tema extremamente interessante. Tem um prefácio, inclusive, do Fernando Henrique, tem outros. Ele trabalha no tema de gerenciamento, desenvolvimento da cultura de gerenciamento do setor público, né? Mais ou menos que nós fazemos aqui no MBC também, certo? E ele também criou um núcleo para acompanhar os G20, tá certo? Como melhorar a gestão pública. Então, ele tem essa preocupação mundial, e aí ele põe essa comparação. Temos condições de competir com a meritocracia asiática? Vocês sabem há quantos anos os chineses começaram a fazer um sistema de meritocracia para desenvolver os melhores talentos? Há 3.000 anos atrás, gente. 3.000 anos atrás, está vendo? Eles já pescavam os melhores alunos para poder promover eles para exercerem funções públicas. Interessante isso, né? E nós elegemos prefeitos analfabetos.
qualquer profissão, né, a gente exige, né? Agora na medicina não tanto, mas em geral a OAB, etc., exige qualificação para engenheiros, etc., tá? Né? E como é que a gente... A coisa mais importante que é uma prefeitura, etc., a gente não exige classificações. Como é que é esse troço, tá certo? Está errado, né, gente? Bom, em todo caso, esse tema é extremamente interessante, né? E eu, vamos dizer assim, se eu trabalho com convicções desse troço, é uma tentativa pequena de ajuda numa construção que o Brasil só vai melhorar se aprimorar seus conceitos de gestão. Como eu tive a oportunidade, desde 80, de aprender isso com japonês e mundo afora, eu utilizo isso no processo das empresas, eu tenho, vamos dizer, convicções sobre isso. Deixa eu dar 2 exemplos práticos. Quando nós fizemos a primeira vez o trabalho de intervenção para a melhoria de gestão da Santa Casa, em Porto Alegre, a sala cirúrgica tinha um índice de aproveitamento de 50%. Aí nós começamos a detalhar a análise do processo, né? Passou a ter um índice de aproveitamento de 80%. Quer dizer, isso é 60% mais, porque, lógico, tem que tocar as coisas, tá certo? Né? Então, gerenciar processos é o que define, né? É o que estamos tentando aí discutir na nossa estrutura, tá certo? Processo, né? Mas o difícil dos processos sempre analisa ainda o macro processo maior, tá certo? Sempre sobe um degrau. Que os processos para baixo, eles funcionam bem se tem as macrometas definidas, tá certo? E aí a segunda pergunta, assim, os macroprocessos são esses. Aí são, quais são os processos críticos? Essa pergunta é a mais chata de todos, ninguém responde direito. Quais são os processos críticos que me asseguram que essa meta seja atingida? Tá certo? Vamos analisar os processos críticos, tá certo? Essa resposta ninguém nunca consegue fazer em empresa nenhuma, tá certo? Então, isso hein? Não, mas é um desafio enorme, tá? Bom. Outro tema que existe hoje, que é um pouco de natureza institucional, tá certo, né? Que é extremamente importante que os governos saibam trabalhar com o mercado. É talvez dos temas mais delicados que nós temos hoje no Brasil ou no mundo todo. O mercado é uma realidade. O intervencionismo é uma outra realidade. Quanto maior a intervenção, pior fica, né? O benchmark é Venezuela e Cuba, tá certo? Então, agora, trabalhar com o mercado é um problema muito complexo, porque tem que haver delegação, capacidade de entender e comercializar. Então, eu pessoalmente estou muito preocupado, né? Porque sem regulação clara e estabilidade jurídica institucional, o processo é lento. Então, nós temos ainda uma não consolidação nesse campo, no meu entender, no país, tá certo? Sobre os movimentos, eu gostaria de dizer o seguinte, que veio à tona temas impressionantes, e eu acho que nós estamos numa discussão de valores e de ética que, historicamente, nós provavelmente não tínhamos na dimensão que temos. Quando começa a discutir o dinheiro que se gastou com o estádio de futebol, né, eu disse, o futebol podia se gastar qualquer dinheiro, ninguém discutia nada, tá certo? Né? Então, o pessoal está com outras exigências. Como nós temos alguns problemas básicos, né, de qualidade de serviços, e que se joga a responsabilidade sobre o Estado, né, que é a mobilidade urbana, né? Não sei se vocês viram o placar, diz assim, vocês veem aí a central do Brasil há 30 anos está igual. Certo? Como é que a gente responde isso? Então, nós temos desafios aí que a gente tem que ter uma atenção enorme, porque os serviços básicos do Brasil, seja mobilidade, educação, tá certo? Saúde, né? Hospitais, filas, etc., não estão sendo atendidos. E pior que não existe dinheiro, a capacidade financeira está esgotada da carga tributária, tá certo? Né? Como é que nós vamos resolver esses problemas? São desafios gerenciais complicados dentro de demandas e expectativas que existem, tá certo? Consequentemente, nós temos aí nesse movimento e desafios políticos, no meu entender, extremamente complexos, tá certo? Eu já falei, o grande desafio é a governança, tem que ter mapa estratégico em tudo, né? E os processos para medir a eficiência têm que estar vinculados aos principais processos robustos, eficientes, para que atenda às demandas que a gente tem que planejar no mapa estratégico. Eu encerro aqui, né,
dizendo a você assim, que coisas são básicas, né? E que valem em coisas, visão menor, para nosso problema, vamos dizer, inclusive, de debate aqui no Juno Achieve, né? A eficiência de definir aonde nós queremos chegar, qual é o mapa estratégico, etc., né? E aí dizer, eu tenho que ter, que eu tenho que ter voluntários, patrocinadores, as crianças atingem o objetivo do que nós queremos educar, etc., né? Bom, e que processos me dão garantia ou me asseguram que esses stakeholders todos sejam feitos? Então, a inteligência estratégica que nós temos que usar para construir isso, né? Tendo um mercado praticamente ilimitado, né? São desafios. Então, é interessante que isso não... os PDCAs, os processos, grande ou pequeno é igual. Por isso que eu fiz a brincadeira um pouco da recepção do hotel, tá certo? Fiz esse exemplo, o que é domínio de processo de uma sala cirúrgica, tá certo? Eu poderia dar exemplos na empresa, né? Vamos dizer assim. Tem um exemplo muito interessante que eu uso quando eu quero convencer gente do governo que tem que dominar o processo, é o seguinte: nós, na nossa açaria, nós temos o power off, desliga a energia, e o power on liga novamente, que é o período que se descarrega o aço e carrega a sucata e carrega novamente e põe o forno a funcionar. Nós fazemos isso aqui na Rio Grandense em 8 minutos e meio. É o tempo mais curto no mundo que nós conseguimos fazer. Agora, aí tem 146 atos definidos como é que tem que funcionar. Eu disse, isso funciona igual a uma orquestra sinfônica, tá? Anota certo no momento certo. Tá. Bom. São 20 e poucas pessoas que operam isso, tá? Bom. 1 minuto mais são por ano 11 mil toneladas, são 11 milhões de dólares, tá certo, gente? Então, tu fica louco de não perder 1 minuto, tá? E eu tenho empresas, vamos dizer, novas, adquiridas aí, com gente não preparada, onde eu levo 20 minutos para esse mês. Tu fica louco. Mas tudo na vida é igual, tá certo, gente? Não tem diferença. Tudo é igual. É domínio de processo. E aí eu volto. Mas o processo dos processos é governança, tá certo? É gozado isso, né? Que parece mentira. É um troço que eu toda a vida sabia, tá? Mas a correta dimensão desse processo, tá certo? Eu não tinha, vamos dizer, extraído de uma forma tão clara e lúcida. Se nós tomarmos nossa novela no Rio Grande do Sul, né, André, vamos dizer, é uma absoluta não governança, né, de saber onde é que queremos chegar, tá certo? Vamos dizer, um estado que tem uma população bastante educada, né, eu digo assim, a população já tem a sobrevida próxima aos 80 anos, coisas desse tipo. Eu tenho que trabalhar que nem um país desenvolvido, não tem crescimento de população há 10 anos lá, os bons vão embora, vão para os outros estados. Eu tenho que investir padrões em tecnologia que nem o mundo faz, são mais ou menos 5%, 3 a 5% do PIB, nós investimos 0,3%. Tá, então é só tomar, vamos dizer assim, como esse conceito do macro debate de análise é importante para que as coisas sejam atingidas. Isso vale para qualquer instituição, né? É importante num hotel, para que a portaria, a recepção funcione. Importante na utilização de uma sala cirúrgica, né? Quase que eu digo siderúrgica. Sabe? Mas, na realidade, esse domínio do conceito e domínio do processo é que me assegura a eficiência. Tá certo? Agora, o segundo ponto, né? Tudo isso, né, dentro de uma visão estratégica, né? De definição de metas e objetivos. Eu agradeço a atenção, se eu fui um pouco extenso, né? Mas eu não queria deixar de transmitir a vocês, vamos dizer, essa experiência acumulada, principalmente desse conceito, né? Saber enxergar mercado. Segundo ponto, governança. São peças-chave, né, para definir o sucesso e a vitória. Obrigado, gente.